Gabriel Bortoleto entrou em uma das maiores tretas do ano da Fórmula 1, para não falar que é a maior treta do ano, depois do GP de Mônaco da categoria, ou melhor dizendo, durante o GP de Mônaco, justamente com Andrea Kimi Antonelli. A mídia internacional inteira está falando a respeito disso, sobre o que Bortoleto falou a respeito do Antonelli, sobre como ele ofendeu mesmo o piloto italiano, e a gente vai falar sobre isso tudo aqui nesse vídeo e também trazer inclusive imagens do que realmente aconteceu com o Bortoleto, a situação dele na primeira volta. Eu falei um pouquinho sobre isso no vídeo de domingo, mas eu tinha que trazer também nesse vídeo, comentar o que aconteceu, inclusive falando aí sobre se Bortoleto estava certo, estava errado, Kimi Antonelli que estava certo, o que ele fez, o que aconteceu. Vou falar sobre isso tudo agora, então assiste esse vídeo até o final. Não esquece de curti-lo também, se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações, para não perder mais vídeos de qualidade como esse aqui. Vamos começar mostrando essa ultrapassagem aqui, que foi uma ultrapassagem do Lance Stroll sobre Nico Hülkenberg na última volta. Tem muita gente falando que a única ultrapassagem que aconteceu na corrida foi do Bortoleto. Mas a verdade mesmo é que essa aqui também aconteceu na última volta. Lance Stroll passou ali o Hülkenberg por fora, concluiu a ultrapassagem. Uma ultrapassagem muito bonita, inclusive. Eu curti pra caramba, procurei em vários lugares essa ultrapassagem, não encontrava, mas hoje mesmo eu procurei e encontrei e, enfim, valeu a pena, uma ultrapassagem bonita, que foi uma das duas ultrapassagens da corrida. Uma foi a do Bortoleto e a outra do Lance Stroll. A do Bortoleto aconteceu no momento da largada e aí a gente teve ali a situação fatídica que deixou o Bortoleto no muro no fim das contas. A gente sabe que o GP de Mônaco foi muito complicado. A FIA tentou lançar uma salvação, de certa forma, que acabou dando errado, segundo os pilotos. Eu acho que deixou a corrida mais emocionante, mas foi triste ver a antidesportividade, né, da Williams, da Racing Bulls, da Mercedes, ao segurar o grid inteiro para conseguir fazer mais paradas, mas enfim. A verdade é que todo mundo esperava um caos e uma prova movimentada, cheia de alternativas, mas a gente viu os pilotos andando muito mais lentos para conseguir fazer essas paradas nos boxes. No fim das contas, o Verstappen criticou a situação, disse que de qualquer forma todo mundo chegou praticamente na mesma posição de largada, principalmente os 4 primeiros, e o único incidente que aconteceu foi justamente esse que eu vou falar, que foi na primeira volta envolvendo Antonelli e Bortoleto. E aí, o F1 Mania mesmo, ele entrevistou o Bortoleto e ele falou algumas coisas interessantes. Ele disse que ele foi bastante enfático em dizer que o Antonelli não deixou espaço na saída da curva 8, porque seu ego subiu muito. Olha o que o Bortoleto falou do Antonelli. E aí depois que ele tomou esse passão, né, que é uma gíria que a gente usa, principalmente no kart, né, enfim, aqui no Brasil, de certa forma, deu um passão em fulano, deu uma ultrapassagem muito bacana em fulano, né, traduzindo assim. E aí parece que depois do passão do Bortoleto, o Antonelli ficou com o ego ferido e foi tentar revidar. E aí o legal é que fala que de fato que os comissários tenham julgado o incidente como um incidente de corrida, é possível perceber quão embaraçoso seria para Kimi Antonelli ter uma Sauber ultrapassando em Mônaco. A corrida de Gabriel teve um bom ritmo e o incidente não mudou sua chance de pontuar. E isso é uma verdade também, tá? O Bortoleto, tendo ou não ultrapassado, ele não conseguiria pontuar no fim das contas, porque a Williams segurou todo mundo, como eu já disse. O interessante é que a Sauber vai trazer algumas novidades, é por isso que eu também deixei aqui essa notícia. Para o GP de Barcelona, que acontece nesse fim de semana, aparentemente serão as últimas novidades do ano que podem mudar o carro da Sauber e pode fazer o Bortoleto começar a pontuar mesmo durante esse ano. A expectativa, inclusive, em outra entrevista do Bortoleto, é que talvez ele consiga começar a colocar o carro da Sauber, o C45, entre os 10 primeiros na qualificação, ou seja, chegar ao Q3 a partir desse GP de Barcelona. Vamos ver. O Bortoleto não disse exatamente o que aconteceu, mas provavelmente isso significa que deve chegar em muitos setores do carro
o que pode ser uma ótima notícia para os brasileiros, como eu já disse aqui nesse vídeo. A manobra fatídica de Bortoleto, que é essa que a gente tanto está falando, está nesse vídeo aqui, e o interessante é que também nesse vídeo a gente tem outras coisas, que é também o que o Bortoleto falou depois da corrida, depois da manobra, como ele ofendeu também o Kimi Antonelli logo depois. Realmente, o Bortoleto, logo na hora da largada, ele coloca aqui pelo lado de fora da pista, colocou aqui pelo lado de fora, a gente tem aqui também a câmera do Antonelli, logo aqui embaixo. Bortoleto do lado direito, na curva do hotel, aproveitando o espaço que ele tem logo à frente dele, atrás do Yuki Tsunoda, enquanto o Antonelli está no tráfego. Bortoleto vem por fora, consegue ultrapassar o Antonelli de forma magistral, muito bonito. Mantém-se aqui pelo lado de fora da curva, mas veja isso aqui, o Bortoleto está olhando no retrovisor. O Antonelli está mais para o lado direito. Estava dando toda a pinta que o Antonelli poderia tentar. É improvável isso acontecer em Mônaco? Sem sombra de dúvida. Provavelmente é por isso que o Bortoleto não fechou a porta. Com certeza foi por isso. Mas a gente já estava percebendo que tinha essa chance. O Bortoleto manteve a porta aberta. Veja aqui que ele está virando o volante para o lado esquerdo, certo? Nessa situação, ele virou o volante para o lado esquerdo. Por quê? Porque ele percebeu que o Antonelli jogou o volante para o lado direito, jogou o carro para o lado direito. Nesse momento, a atitude do Bortoleto não deveria ser jogar para o lado esquerdo. Deveria ser jogar mais ainda para o lado direito. Por quê? Porque por mais que ele poderia, talvez, entre aspas, se colocar no risco de sair da prova, ele colocaria ainda mais o Antonelli, que talvez bateria na barreira de pneus. E aí ele teria que travar freio, teria que se manter atrás do Bortoleto de algum jeito. O Bortoleto foi conservador, jogou o carro para o lado esquerdo. O Antonelli se joga, certo? Olha só o quanto ele passa próximo do muro aqui. Ele estava disposto a... Poxa, o Bortoleto tinha que tirar o pé. Se jogou e o Bortoleto para no muro. Infelizmente, aqui o que a gente tem para falar é que o Antonelli tinha a preferência da curva. E nesse caso, justamente porque no ápice da curva ele estava à frente do Bortoleto. Como ele estava no ápice da curva, à frente do Bortoleto, nesse caso especificamente, o Antonelli realmente tinha preferência, segundo o regulamento desportivo. Eu discordo do regulamento. Na minha opinião, as batalhas da Fórmula 1, quaisquer que sejam, devem ter no regulamento escrito claramente que os dois pilotos têm que deixar espaço um para o outro, como era antigamente, sempre foi assim. Tá? Sempre foi assim. Mas isso mudou e agora não é mais assim. Consequentemente, o piloto que estiver um pouco à frente do seu concorrente, no ápice da curva, pode jogar o concorrente para fora da pista. E foi isso que o Antonelli fez. Jogou o Bortoleto para fora. Realmente jogou para fora. O Bortoleto tem toda a razão. O Antonelli realmente jogou para fora. E eu vou dizer, realmente foi ego, tá? Realmente, o Antonelli... O ego subiu ali, a hora que ele viu a Sauber ultrapassando ele por fora na curva do hotel. Ainda mais, talvez você não saiba, mas o Antonelli é o principal concorrente do Bortoleto dentro da categoria de novatos na Fórmula 1. Sempre que no exterior, ou até aqui no Brasil mesmo, sempre que vão falar qual é o melhor novato da Fórmula 1, todas as opiniões ou são do Antonelli, a favor do Antonelli, ou a favor do Bortoleto. Então o Bortoleto dá um passão desse por fora na curva do hotel no Antonelli, que está em uma Mercedes, sendo que o Bortoleto está numa Sauber, realmente pega no ego do cara, sabe? Então o Antonelli tentou se jogar do jeito que ele podia, porque ele não ia deixar isso barato. E foi o que ele fez, mesmo assim terminou atrás do Bortoleto no fim das contas, na prova propriamente dita. Então eu acredito muito nisso. No fim das contas mesmo, o Bortoleto, em questão de resultados, está sendo o melhor novato quando comparado ao seu companheiro de equipe. Se eu não me engano, o placar hoje está 8-1 a favor do George Russell, no caso Antonelli versus Russell, e no caso do Bortoleto versus o Hülkenberg, 6-4 em questões de resultados em corridas. Então, tanto em qualificações quanto em corridas, o Bortoleto hoje é o melhor novato quando comparado
com seu companheiro de equipe. E isso já deve deixar o Antonelli mordido de raiva. Mas aí, quando a gente vai ver a continuação, o Bortoleto bate aqui na barreira de pneus, pergunta se está tudo bem, o carro está ok, só está com problema na asa, ele para nos boxes, e aí quando ele sai dos boxes, vamos ver o que acontece? Tudo certo com o carro, o resto do carro está ok. Foi só a asa da frente. Olha o que o Bortoleto fala. Essa palavra aqui, que eu não quero falar nesse vídeo, porque eu quero ser monetizado. E aí depois ele fala criança, ele não fala criança superestimada, tá? A tradução aqui tá errada. Ele fala criança desesperada, desperate kid. Ou seja, é exatamente isso, cara. O Bortoleto soltou o verbo com relação ao Antonelli e agora realmente ele anunciou, de certa forma, uma briga com um piloto italiano. Os dois são amigos, talvez continuem sendo, mas essa corrida especificamente parece que irritou bastante o Bortoleto. Em outras entrevistas aí para um jornal estrangeiro, isso aqui tá tudo traduzido para português, tá? Mas é em inglês. O Bortoleto falou aí que o Antonelli também foi muito otimista e aí falou que é uma pena que aconteceu na primeira volta. Acho que consegui fazer uma manobra muito sólida no grampo, aí ele já não falou que foi um passão nem nada, né? E ganhar a posição. E aí depois ele disse que o Antonelli não quer ver nenhum carro à sua frente, perdeu uma posição em Mônaco é constrangedor, ou seja, passou vergonha. O Bortoleto realmente está falando que ele humilhou, de certa forma, o Antonelli, o que eu concordo plenamente. É ruim porque normalmente, historicamente, você não perde posição, mas também não ganha. Exatamente. Acho que ele tentou uma jogada otimista, já vimos bastante acidente no passado, não é a primeira vez. Ele acabou não me tocando, mas seguiu reto e para evitar, bati nele, bati no muro e simplesmente destruí minha asa dianteira, precisei dar ré e voltar para os boxes. E a corrida dele acabou ali, segundo ele. Não acho que isso aqui destruiu a corrida dele, porque, como eu já disse, todo mundo segurou o grid inteiro, né? Ele acha que o Antonelli não jogou ele contra o muro nem nada de propósito. Eu acho que não foi de propósito. Acho que o Antonelli fez porque era a opção que ele tinha. E acabou fazendo isso, na minha opinião. E aí o Bortoleto falou que vai falar com ele em algum momento, mas precisa pensar, não quer criar problemas. Não estamos lutando por título, pódio ou pontos, então não vejo razão para arriscar algo assim. Ao mesmo tempo estamos competindo, então precisamos correr duro uns com os outros. No fim das contas, o Bortoleto não quer caçar briga, mas assim, se o Antonelli for do tipo de pessoa que fica ofendida com algumas coisas mais básicas, ele vai ficar ofendido com isso aqui, tá? E para mim isso é óbvio. Você que está assistindo vai concordar comigo. Não acho que isso é muita coisa. Concordo com o Bortoleto em gênero, número e grau. Só não acho que o Antonelli deveria ter sido punido. A resolução da federação foi correta, foi um acidente de corrida. Isso a gente vê nas imagens por vídeo. Mas realmente o Antonelli jogou ele para fora da curva, provavelmente porque ficou com o ego ferido. Mas sejamos sinceros, a pressão em cima do Antonelli hoje é muito maior do que a pressão que existe sobre o Bortoleto. O Antonelli é um piloto novato, comparado ao Ayrton Senna há muitos anos e que hoje está na equipe Mercedes, que está entre as 3 melhores do grid da Fórmula 1. Enquanto o Bortoleto está na pior equipe do grid da Fórmula 1. Ele é um cara que tem muita expectativa sobre ele, mas o resultado que ele tiver, a gente vai acabar passando pano, contanto que ele esteja próximo ao Hülkenberg. E é o que ele tem feito. Por quê? Porque ele está na pior equipe. Então, dá para entender o Antonelli fazer algumas loucuras e ficar um pouco desesperado também. Mas o que você acha disso? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e mandar para aquele amigo seu que está falando sobre o acidente do Bortoleto com o Antonelli, que ficou nervoso. Manda para ele entender mais o que aconteceu e que o Bortoleto falou também a respeito do piloto italiano. Porque aqui no Drive ID é o canal que fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.